Oi, vamos combinar? A ortografia da língua portuguesa pode ser cheia de pegadinhas, não é verdade? Bom, hoje a gente vai desvendar alguns dos erros mais comuns e transformar essa confusão toda em clareza. Vamos começar? E para começar, uma pergunta clássica que com certeza já gerou debate na hora de pedir uma pizza. É a dúvida perfeita para a gente iniciar essa análise, porque mostra bem como a grafia de uma palavra pode pegar todo mundo de surpresa. E a resposta certa é mussarela, com dois S's. O objetivo aqui é exatamente esse: desconstruir esses desafios comuns, sabe? Um de cada vez, com regras simples e bem fáceis de lembrar. Nossa primeira parada, os acentos. Muita gente olha para eles e já pensa que são os vilões da história. Mas a verdade é que eles são nossos aliados. São eles que guiam a pronúncia certinha e, às vezes, até mudam o significado das palavras. Vamos ver como é que eles funcionam. Olha só uma dessas palavras está com acentuação correta. Vou, rúbrica, ele tem ou lâmpada. E aí, qual seria a certa? Esses são erros que a gente vê por aí todos os dias. Acertou quem disse lâmpada. Vou perdeu o acento com o novo acordo ortográfico e a pronúncia certa é rúbrica, sem acento nenhum. E aqui olha um detalhe super importante sobre o tem. Com acento circunflexo é para usar no plural. Eles têm. Já sem acento é para o singular. Ele tem. Uma dica rápida que vale ouro. E essas aqui são as nossas ferramentas básicas de acentuação. O agudo, para um som mais aberto, o circunflexo, para um som fechado, o til, que marca aquele som nasal, e o grave, o famoso acento da crase. Entender para que serve cada um já é, olha, meio caminho andado para acertar sempre. Ok, saindo dos acentos, vamos agora para outro desafio. Aquelas palavras que o som engana a gente, sabe, e nos levam a usar as letras erradas. É aqui que a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Ah, esse aqui é um clássico absoluto. Pelo som, muita, mas muita gente mesmo escreve com M. Mas a pergunta que fica é: será que a pronúncia corresponde sempre à grafia? E a resposta é não. O jeito certo é sobrancelha, sem M nenhum. O ponto aqui é que, mesmo com esse som meio anasalado, a regra ortográfica é clara. É um daqueles casos que a gente precisa simplesmente memorizar. Esse próximo desafio é um ótimo exemplo de como uma única palavra pode ter tantas variações incorretas. Qual delas é a única forma que realmente existe na língua portuguesa? Pois é, a única grafia correta é exceção, com XC e depois cedilha. É uma combinação de letras que não é muito comum e é justamente por isso que causa tanta confusão. Lembrar desse padrão XC é a chave para não errar mais. Agora, a gente entra no território das palavras que soam ou se parecem iguais, mas olha, têm significados totalmente diferentes, os famosos homônimos. Isso aqui é um verdadeiro campo minado para erros, mas vamos desarmá-los juntos. A definição é bem direta, né? São palavras parecidas na forma, mas com sentidos diferentes. O grande segredo para usar essas palavras do jeito certo está sempre no contexto da frase. Nosso primeiro par, concerto, com C, e concerto, com S. Uma dica para lembrar é pensar assim: concerto com C vem de canto, de música. Já concerto com S vem de solução, de um reparo. E os exemplos aqui mostram perfeitamente como o contexto é tudo. Em "o concerto da geladeira ficou caro", a gente está falando de um reparo. Já na frase "alguém foi convidado para o concerto da banda municipal", o assunto é um evento musical. O som é o mesmo, mas o significado, nossa, não poderia ser mais diferente. Outro par que causa muita confusão, principalmente no noticiário político. Caçar com dois S significa anular alguma coisa, revogar. Já caçar com C é o ato de perseguir, de ir atrás de algo ou alguém. Então, o ponto crucial é este. O mandato de um político é cassado, ou seja, anulado. Ele não é caçado como se fosse um bicho. Confundir essas duas palavras muda completamente o sentido da frase e pode levar a mal-entendidos bem sérios. Agora, um desafio rapidinho, mas muito importante. Aquela dúvida entre escrever uma expressão toda junta ou em duas palavras separadas. E aqui temos um dos campeões de audiência dessa dúvida. Aconteceu de repente ou de repente? A regra aqui é bem simples e não tem exceção nenhuma. De repente se escreve sempre em duas palavras. A forma de repente simplesmente não existe. Fácil, né?
Certo. Vamos agora para um teste rápido, um jogo rápido para a gente consolidar o que vimos e ainda abordar mais alguns exemplos clássicos. Tudo pronto? Vamos lá, bem rapidinho. O correto é se eu pusesse e não ponhasse. A grafia certa é chuchu com CH, por mais que o som pareça de X. A expressão pôr do sol sempre, sempre leva hífens. E por último, uma curiosidade. A forma preferencial é berinjela com G, mas berinjela com J também é aceita pelos dicionários. São esses detalhes que mostram o domínio da língua. E no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque dominar a ortografia não é só seguir regras, é sobre se comunicar de um jeito mais claro, mais eficaz e, acima de tudo, com mais credibilidade. A forma como uma pessoa escreve diz muito sobre ela. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de toda essa análise, qual daqueles erros comuns de ortografia ficou para trás de vez? Identificar esse progresso é a melhor forma de fixar o que a gente aprendeu.